Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Giliardi Santos e nesse vídeo eu quero trazer para você algumas dicas, conselhos, ensinamentos como você sair da crise. Crise, todos nós passamos por ela, todos nós enfrentamos crise e na maioria das vezes nós não sabemos como sair dela. Às vezes ficamos tão vivendo aquele momento que nós não conseguimos ter a clareza de como sair dessas crises que nós passamos, crises existenciais de todas as formas. Primeiro eu peço a você que dá o like aí, se inscreva aí embaixo aí, tá aí onde se inscrever, aperta aí, se inscreva, né? E dá o like aí para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Muitas pessoas estão precisando ouvir. E eu quero, através da Bíblia, através dos ensinamentos da Bíblia, trazer para você algumas formas ou ações que você pode usar para sair da crise. Eu quero usar aqui e ler com vocês o texto no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4 e o verso de número 2. Diz assim: Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? E disse-me: o que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Essa é a história de uma mulher que estava vivendo uma crise muito grande na sua vida. Uma crise dessas que pega a gente de surpresa. E que ela perde o marido, né? O homem que aparentemente, quando nós vemos a história, o que sustentava toda a casa, e ele morre, ele veio a falecer. E ela diz a história que ela tem 2 filhos, né? E nesta época, quando as pessoas não tinham com o que pagar, os credores ou os cobradores, eles levavam os filhos, né, para pagar a dívida. Os filhos, eles ficavam como escravos deles para que a dívida fosse paga. E a primeira coisa que eu aprendo com ela é que nesse momento a gente temos que saber para quem nós temos que pedir ajuda. Nós temos que ter essa clareza, essa consciência, para quem que nós vamos pedir ajuda, para quem que nós vamos recorrer, com quem nós vamos conversar, com quem nós vamos pedir conselho. E a primeira coisa para que você saia da crise é saber em quem recorrer. De repente, com a pessoa, de repente, a pessoa que você acha que vai te ajudar ou que você recorre para você ter uma saída, às vezes a pessoa vai te jogar mais no buraco. Então, tome cuidado com quem você vai pedir conselho para você sair dessa crise. Então, a primeira coisa, aprenda. Saiba para quem pedir ajuda. Porque sozinho ninguém consegue nada. Sozinho, Deus ele sempre nos direciona para alguém ou para algum lugar, para que possamos começar a ter uma clareza e sair da situação que estamos vivendo. E às vezes aquele momento é tão sombrio, é tão obscuro, que nós deixamos as nossas emoções aflorar e nós perdemos um pouco o rumo do que fazer. E se tiver ao nosso lado, ou se nós recorrermos às pessoas corretas para nos ajudar, receberemos ou conselho ou ajuda para nós começarmos a sair da situação e da crise que nós estamos vivendo, seja ela na sua vida conjugal, na sua vida financeira, espiritual. Saiba para quem pedir conselho, para quem recorrer. Ela corre, ela vai até o profeta Eliseu pedir ajuda. Falou: ó, meu marido morreu, era teu servo,
Tu sabes que ele era fiel e agora os credores estão em casa. Eu estou viúva, né? E agora eu posso perder também os meus filhos. Então ela estava vivendo uma crise terrível, terrível na vida dela. A primeira, aprenda se você quer sair, para quem ou para onde você vai recorrer e pedir ajuda. A segunda coisa é você ter humildade. Você ter humildade de reconhecer, de saber a sua situação, o que você está vivendo. Ela teve a humildade de pedir ajuda. Tem gente que não vai sair nunca porque não tem a humildade de pedir ajuda. E quem não é humilde para pedir ajuda, para reconhecer a situação que está vivendo, não vai conseguir nunca sair de uma crise. Você tem que saber a situação que você está vivendo, reconhecer ela e reconhecer que você sozinho não consegue, que você precisa de ajuda, e que você precisa recorrer. Então peça essa direção a Deus, peça essa direção ao Senhor, que Ele vai te dar. Então, a segunda, para você sair de uma crise, é ter humildade. Tem gente que está passando situações tão difíceis e continua ainda achando que está por cima. Tem gente que está vivendo uma crise, mas eu não vou fazer isso, eu não, é soberbo, está passando uma situação que precisa realmente de uma mão estendida, mas não tem a humildade de reconhecer que está precisando de ajuda. Essa mulher não quis nem saber, ela reconheceu, correu ao profeta e pediu ajuda. Ela falou. E aí, a terceira, que é muito importante, é ouvir. O profeta diz para ela, fala para mim o que você tem. O primeiro pergunta, o que posso fazer por você? Fala para mim o que você tem em casa. E aí ela diz, a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. E aí o profeta fala, então, vai para tua casa, pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, botijas, a todos os teus vizinhos, né? Entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, pega aquela botija de azeite e começa a deitar sobre as outras. O que acontece aqui? Ela ouve a instrução do profeta e assim ela faz conforme a instrução do profeta. Para você sair de uma crise, você tem que aprender a ouvir a instrução de quem sabe, de quem já viveu. As instruções de quem já viveu. A pessoa que não ouve conselho, na maioria das vezes ela se estrepa. Ou todos eles. Porque o próprio Salomão diz que na multidão de conselho há a sabedoria. E se você não sabe ouvir conselho, se aconselhar, na maioria, os seus projetos provavelmente está dado ao fracasso. Porque ninguém acerta de fazendo sozinho. Não, ele precisa ouvir as pessoas que já passou por isso. As pessoas que sabem como sair. Não é ouvir o fracassado, não. A pessoa que nunca fez nada, nunca saiu do lugar. Não, é ouvir quem já passou por isso e sabe como sair. Então ela ouve o profeta e cumpre tudo aquilo que o profeta diz para ela fazer. Então, se você quer sair de uma crise, ouça as pessoas que têm experiência e que sabem o caminho, que está falando para você como você tem que sair. Se você continuar sendo soberbo e não humilde, você vai continuar na mesma situação. E aí não vai sair do lugar. Então, ouve as pessoas, ela ouve o profeta. A primeira, você tem que saber a quem recorrer. A segunda, ser humilde. E a terceira é ouvir as pessoas. Ouve quem sabe. Vai ler, vai assistir palestra, vai ver as pessoas que estão passando para você, a experiência, o caminho e o passo a passo para você sair.
Então, assim você vai conseguir. Se você não fazer isso, vai ser muito difícil você conseguir sair da crise. E a última que o profeta fala para ela, quando ela fecha a porta e começa a deitar, ela começa a pegar aquele vaso que ela tinha, né? Aquela botija de azeite, deitar nas outras, e Deus faz um milagre. Deus fez um milagre ali. E quando Deus faz o milagre, as botijas que ela pediu emprestadas estão todas cheias, que ela pede mais, ó, fala pro filho, traga mais, e ele fala, ó, acabou-se os vasos, acabou-se as botijas. E aí o azeite parou, ela vai até o profeta diz, agora vende tudo isso e tu e teu filho ficar do resto. Ó, tem uma coisa que é a quarta e última, que você precisa aprender para sair da crise, é aprender a negociar, é aprender a vender, é aprender a fazer bons negócios. Foi o que acontece com ela. O profeta diz, agora vai e vende. Ou seja, agora vai e vende e vive do resto. Então, se nós não aprendermos ou não praticarmos essas quatro coisas, dificilmente nós vamos sair da crise. Então, reconheça, seja humilde, ouça com atenção, porque tem gente que está vivendo uma situação tão caótica e ainda é arrogante e soberbo e não quer ouvir ninguém. Ouça as pessoas. Então vamos lá. Primeiro, para você não esquecer, a primeira, saiba a quem recorrer, seja humilde, ouça as instruções e assim faça como foi dito para você fazer, e aprenda a negociar, a vender. E aí, fazendo essas quatro coisas, você vai sair da crise automaticamente, mais rápido do que você imagina. Mas tem que aprender, tem que praticar, tem que fazer correto. Deus abençoe a sua vida. E dê o like aí, se inscreva. Se você gostou, dê bastante like para que as pessoas possam ouvir essas instruções. Tem muita gente precisando. Amém? Deus abençoe sua vida.